A paz e a graça em nome de Jesus. Eu quero trazer a você uma revelação. Quero contar uma experiência que eu há poucos meses passei e o Senhor disse para mim o que está acontecendo hoje no mundo e muitos não se apercebem e não sabem como é que o diabo está agindo, principalmente na vida de crianças, adolescentes. Eu quero me referir aos filhos do diabo que são semeados na terra e como é que está acontecendo isso, está se multiplicando na terra. Essa área da sexualidade, dessa tara, desses homens abomináveis, mulheres. E eu quero contar para você, porque o Senhor disse para mim: alerta o meu povo, alerta a minha gente, porque estão dormindo. Quero dizer a você que estamos numa guerra. Essa guerra só vai parar quando a igreja de Cristo subir. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu recebi uma ligação de uma mãe, de uma jovem mãe, contando que tinha seu filho sido abusado por um estuprador. E aí imediatamente foi afastado do convívio, do contato. É a primeira coisa que tem que ser feita. Pode ser quem seja, independente de parentesco, de amizade ou qualquer outra coisa. Mas ela, desesperada, falava para mim: evangelista, o meu filho está com comportamentos estranhos, qual ele nunca teve. E aí, conversando com ela, orando junto com ela, eu tive uma visão. Talvez a visão, se você estiver assistindo o vídeo, você está vendo a mosca varejeira, que ela encontra as suas vítimas e planta suas sementes. Ela coloca os seus ovos naquela vítima. Ali os ovos viram larvas que começam a comer as suas vítimas. E eu via isso numa visão, falando para ela, falei para ela. Ela hoje, o filho dela está liberto, porque o que é que acontece? A medicina, a parte médica diz que todos que sofrem de abuso, de estupros, eles desenvolvem alguma coisa, uma sequela, e geralmente tem a tendência para serem, quando mulher, virarem lésbicas, quando é homem, virarem também um abusador, ou homossexuais, tudo nessa linha aí. E aí o Senhor me explicava que está se multiplicando, porque essas larvas, elas viram uma coisa chamada pupa, e que dali sai as moscas que dão sequência no seu ciclo e vão colocando ovos em outras vítimas e vão se multiplicando. É claro que eu estou falando aqui espiritualmente,
esses filhos do diabo, estupradores, pedófilos, que matam crianças, eles vêm, estão sendo semeados na terra, a qual eu vou ler aqui a palavra para você. E aí, o Senhor falava para mim, ela como uma mulher de Deus, o Senhor deu um recado a ela dizendo: eu já te dei autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Vai até teu filho agora. Ela mora em outro estado e por telefone ela obedeceu a ordem do Senhor e ali ela expulsou aquela semente que estava trabalhando já na vida da criança. Como sei que talvez você que me ouve, uma mãe, um pai, está com um filho ou uma filha que esteja enveredando para isso, porque essas larvas, que são micróbios, que são as sementes do mal, foram plantadas quando o pedófilo, quando foi abusado, ou quando teve contato com um homem ou uma mulher que está cheio de demônio, plantou na criança. É por isso que as crianças desenvolvem comportamentos estranhos, mas espiritualmente são demônios que fazem isso acontecer e você precisa se levantar. Se você não for um homem, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, busque alguém de Deus verdadeiramente. Não vá na macumbaria, na feitiçaria para ver se esse comportamento se afasta do teu filho, porque vai ser pior, porque é de lá que vem. É farinha do mesmo saco esses lugares. Procure um homem, uma mulher de Deus que tenha ministério de libertação, que seja um homem, uma mulher de Deus consagrada, porque são poucos hoje, mas ainda existe. E não deixe essas larvas destruírem a personalidade, a natureza do teu filho, da tua filha, e virarem instrumentos do mal quando completa o ciclo, que é quando essa pupa é o ciclo final, quando vira uma mosca varejeira. A visão que Deus me deu foi essa, eu queria passar para você. Estamos em guerra, meus irmãos, meus amigos. Eu quero ler em Mateus capítulo 13, no verso 38 e 39, que diz: Jesus explicando a explicação da parábola do joio, que diz assim, a partir do verso 36: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Veja você que o mundo é um grande terreno onde é plantado filhos do reino, mas o diabo também planta os seus filhos, estão aí para cumprir a sua missão em destruir. Eu poderia falar muita coisa, mas em todos os sentidos, o diabo semeia os seus filhos na terra
semeia em meio à política, semeia em meio a muitas igrejas, em todos os sentidos e segmentos da vida humana. O diabo está presente, semeando seus filhos nessa terra. E cuidado com os filhos do diabo, porque eles se transfiguram até em anjo de luz para entrar na tua casa, com boa aparência, com boas conversas, como se fosse um anjo de luz, mas a Bíblia diz que até em anjo de luz o diabo se transfigura. Em Mateus 10:8, há uma ordem para você que é cristão: e se expulsai os demônios, curai os enfermos, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8 está dizendo isso. Essa palavra que eu trago para você, veja, contemple aí o que dessas figuras que está passando no vídeo que eu coloquei para te dar melhor entendimento. Cuide dos seus filhos. O diabo tem um projeto para usar os teus filhos, e esses demônios, como moscas varejeiras, eles buscam as suas vítimas para plantar as suas sementes, para que eles sejam usados. São usados como hospedeiros de demônios. Não deixe isso acontecer. Eu trago essa revelação a você, a qual essa criança a qual eu aconselhei essa mãe, quando ela orou por ele, expulsando o demônio, ele foi liberto, caiu, porque é assim que a gente tem que tratar os demônios. Não adianta medicação, não adianta médico psiquiatra. O que adianta é você usar de autoridade e expulsar esse mal da tua vida. Lembre-se, você está em luta. Estamos em batalha nessa terra e nós precisamos entender como é que o nosso principal inimigo trabalha. É o que eu trago para você, em nome de Jesus. Fica na paz e na graça. Amém.